partir de que estiver bem encaminhado o processo de modelagem e definição dos volumes da nossa peça, a gente vai partir para a parte de fixação dele sobre uma peça de madeira, que pode ser um pedaço de madeira qualquer, sem nenhuma especificidade, que vai precisar de 2 buracos, e o professor Aldo vai comentar com a gente como fazer esse processo de fixação. Bom, aqui não tem nenhum segredo não, né? Nós já deixamos preparado aqui. A estrutura de arame, a estrutura metálica, ela vai no buraco, porque a gente vai fazer um processo semelhante à concretagem, né? Como a gente, na construção de uma casa, a gente faz as colunas da casa. Isso daqui é algo parecido, mas é a fixação do personagem sobre a madeira. Nesse momento agora, a gente vai fazer as mãos do personagem. E eu estou utilizando um fio de telefone, mas não existe só um arame para isso. Você pode utilizar qualquer arame. Bom, esse processo aqui que nós vamos construir as mãos do personagem é um processo parecido como de fazer um brinco, como os artesãos nas praças de Campo Grande, de São Paulo, Brasil afora, eles entortam o arame de fio de telefone para fazer um brinco e a gente vai praticamente copiá-los. Lembrando que, né, é um arame um pouco mais fino, uma espessura um pouco menor do que a que foi utilizada para compor a estrutura esquelética da nossa peça, e é um pouco mais delicada também. E demanda, né, uma destreza, assim, um manuseio, uma coordenação motora bastante aprofundada, assim, né, de quem faz esse processo pela primeira vez. E que é a fase que a gente vai dar a construção dos dedos do personagem, da configuração das mãos e dos membros, né, das mãos e pés da peça. E o arame ele pode ser trabalhado sem a preocupação de já fazer no tamanho. Eu prefiro fazer maior e depois, lá mais para frente, se sobrar arame, eu corto
eu diminuo o tamanho dos dedos da escultura. Não, e não tem segredo nenhum. De novo, né? Os dedos, existem inúmeras maneiras de fazer isso, e essa daqui é a que eu escolhi fazer. Só entortando o arame, criando o formato da mão, que pode ser maior, pode ser menor, e não tem importância, porque lá na frente a gente pode acertar melhor esse tamanho, né? Porque ainda a escultura vai receber parte de massa epóxi, e só aí a gente vai ter a noção exata do tamanho da mão que a gente vai precisar para esse personagem. O professor Aldo tem, né, essa abordagem assim mais intuitiva, né? Assim, a gente tem a pré-estabelecimento de qual é a estrutura formal das mãos, e ele vai a partir disso modelando e dando forma a essa estrutura.
Bom, depois de feita a mão, ela vai ser presa aqui, né? Amarrada. Vai ser amarrada aqui. E o processo é bem simples, é passar o arame. A gente utiliza esse pedaço do arame que ficou sobrando, assim, né, para fazer essa fixação com a estrutura que já tem de arame galvanizado. O arame de cobre que sobrou, ele vai se entrelaçando, como o Aldo está fazendo aqui agora, ó, no braço do personagem para dar essa fixação da mão lá. E nessa primeira fase de fixação não precisa nem ficar muito firme mesmo, porque o que vai dar a qualidade dura e espessa da obra e da escultura é a massa epóxi. Só lembrando também que aqui a gente optou, né, por esse estilo de representação corporal assim do personagem, mas vocês têm a liberdade, vocês estão participando da oficina para escolher a representação que vocês quiserem, a forma que vocês quiserem. Bom, o arame ele foi amarrado, né, sobre o braço do personagem, mas agora a gente vai dar uma estética para ele. E a estética dele vai ser sempre a massa epóxi. A massa epóxi ela não é diferente de uma argila sintética. E a gente trabalha da mesma forma, com as mãos, com esteca. Cada um vai escolher a forma que ele mais se identificar para fazer isso. E como a gente está fazendo uma aula a partir do estudo da decolonialidade, a gente também não vai ser acadêmico na hora de fazer isso daqui. A gente vai fazer de forma livre. Sem muita preocupação formal, assim, né, de ficar perfeccionista ou até mesmo com uma qualidade. A massa epóxi, ela serve como tem essa característica de revestimento da nossa peça e, como o Aldo falou, né, ela vai moldar os volumes, assim, e as formas que a gente vai ter dos braços e dos membros desse ser. Lembrando que a gente vai ter um período de uns 15 minutos, assim, né, após misturar os dois pedaços de massa epóxi, até ele começar a catalisar assim, né, e ficar extremamente rígido e não tão mais maleável. Portanto, a gente pega uns pedacinhos pequenos e vai moldando e vai colocando. Alguns artistas eles vão trabalhando e já dando as características do personagem. Por quê? Porque uma vez que essa massa endurece, já não tem mais como voltar atrás. Você errou, já era. A não ser que você tenha uma faca muito boa, uma ferramenta de corte muito boa, e essa ferramenta consiga entalhar essa massa. Lembrando que para fazer esse posicionamento, esse processo, né, da massa epóxi, os braços já devem estar na posição que eles vão ficar. Porque depois disso, depois de seca, a massa não vai ter como voltar atrás nesse processo, como o Aldo disse. Secou, secou. Aqui no caso, né, a nossa figura também vai estar com os braços para cima, porque ele vai estar segurando esse cartaz aqui posteriormente.
os dedos, eles podem ser tanto movimentado antes de receber a massa epóxi, como depois, né? Que a gente pode preparar. Eu estou fazendo uma demonstração, mas depois a gente vai voltar para o lugar, porque a gente vai fazer o personagem segurando esse cartaz aqui, ó. Só que para ele segurar esse cartaz, o cartaz ele não vai estar sendo assegurado pelos dedos. Esse cartaz ele vai ser afixado na parte estrutural da escultura, né, que é onde tem esse arame mais reforçado. Ele vai ser amarrado ali e só depois disso é que essa mão vai receber o revestimento, né? Quem vê depois de finalizado vai pensar, poxa vida, como que essa escultura conseguiu assegurar essa madeira, né? Na verdade ela está amarrada ali embaixo. E se fixa de fato a madeira no arame estrutural do braço do esqueleto e não nas mãos. Que é nesse arame mais reforçado aqui, ó. E os dedos eles vão receber um revestimento que é para dar uma estética melhor, né? Para ficar um trabalho artístico.
Bom, a escultura de massa epóxi, ela é meio que inspirada na escultura de argila, né, de barro. Aí pensando em Mestre Vitalino, fica mais fácil de entender ainda, porque um dia ele foi na feira e ele teve a ideia de vender os brinquedos que ele fazia de barro. E essas esculturas, elas nasceram disso realmente. Antigamente eu fazia brinquedos, mais pra frente eu comecei a vender como arte. O processo de construção dos dedos é bem simples. A gente amassa bastante a massa aqui para ela ficar bem macia, porque o arame é mais fino, então se ele não tiver bem macio, ele não vai ter a mesma finalização. Então o que a gente faz? A gente faz um rolinho bem fininho e depois a gente amassa ele. Aí nós vamos colocar dois pedaços, uma parte embaixo e outra parte em cima. Ó, uma parte embaixo e uma parte em cima. Aí depois molha o dedo aqui e vem dar um toquezinho final para deixar um acabamento bem bonitinho, que vai ficar bem mais fácil na hora de finalizar a obra. Bom, tanto faz já fazer ele no formato certo, ou arrumar tudo depois. Eu prefiro fazer depois, né? Porque aí eu posso entalhar esse Durepox
O ideal é não deixar endurecer demais. Tem que ser feito no mesmo dia. Até umas 2 horas depois, dá para fazer isso tranquilamente. Agora, se for fazer no outro dia, esquece. Melhor começar outra escultura do que tentar entalhar esse durepox. Isso daqui vai virar uma pedra. Então agora a gente vai estar dando continuidade à nossa aula, enfocando na parte inferior da nossa peça, onde o professor Aldo vai estar mostrando um passo a passo, detalhadamente, de como dobrar o arame, né, especificamente para receber a massa epóxi e fazer a parte dos pés do nosso personagem. Para os pés eu vou usar novamente esse arame. Esse arame ele é relativamente duro, mas não precisa ser esse arame. É o que tinha no momento. E o segredo aqui é fazer mais ou menos do tamanho das mãos, para que a peça fique ligeiramente equilibrada na composição. E é da mesma forma que faz a mão, porque a finalização ela é feita com massa epóxi, então não tem muito perigo de não sair bom. Essa parte vai ficar na parte interior da nossa escultura, né? Então ela vai ficar escondida dentro da massa. E é o mesmo processo de fazer uma mão. Isso porque tipo, a gente não optou, né, por, no caso, representar sapatos ou alguma coisa assim, né? O personagem vai estar descalço, assim, entre aspas. E ela não vai usar calçado, justamente para a gente mostrar como é que faz um pé. E eu acredito, no meu ponto de vista, que as partes mais difíceis de uma escultura são pés, mãos e rosto. São as partes mais delicadas também, né, que precisam assim de um detalhamento, de uma atenção especial, real, e de uma coordenação motora também bem trabalhada. Mas assim como na construção da mão também, a gente vai ter esse processo intuitivo, assim, a gente já tem construído na nossa mente como que é a configuração formal, né, dessas peças que a gente está querendo chegar, então a gente vai encontrando caminhos assim intuitivamente para chegar nesse resultado, dobrando o arame e criando essas formas. E não existe só uma forma de fazer os pés de uma escultura de massa epóxi. Dá para fazer sem o arame, dá para utilizar madeira, dá para utilizar prego. O arame é só uma forma de fixar a massa, porque se posteriormente a massa vir a quebrar, tendo o arame, ele pode ser refeito por qualquer pessoa. E a massa epóxi, ela é um material muito volátil também, ela adere facilmente, assim, ó, a maioria dos tipos de materiais, madeira, próprio arame,
cimento, vixe, uma infinita possibilidades. Eu acredito que o único que não adere bem é plástico, né, isopor, que ela não dá uma segurança assim muito boa. Mas nos demais, assim, nos demais materiais ela se adere muito bem. Tanto que ela é muito utilizada mesmo assim em questão de material de construção, no próprio construção civil. Um lado está pronto. É igual a estrutura de uma mão, porém eu fiz com os dedos um pouco mais curtos. Mas se fizesse da mesma forma que uma mão, daria para cortar. A gente cortaria, ele chegaria ao tamanho da mesma forma. A gente optou por estar fazendo separado, né, em diferentes processos, mas se você quiser já destinar assim, uma atenção, falar agora eu vou construir os membros do personagem, já construir as duas mãos e os dois pés, você vai estar poupando tempo também na realização da sua peça, se você tiver essa intenção. E nós fizemos a peça dessa forma. Ela pode começar pelo rosto, por exemplo, pode começar por baixo e subindo, ou pode começar por cima e descendo. Não existe uma forma ideal de trabalhar uma peça como essa. A ordem dos fatores assim não vão alterar o produto no caso, né? Mas o acabamento final a gente vai chegar do mesmo jeito. Tanto faz trabalhar a massa epóxi fora da escultura, trabalhar ela aqui porque é mais fácil de fazer o preenchimento dos dedos, ou fixá-la aqui e trabalhar aqui. Não existe uma forma, a forma certa, a forma ideal. A forma de trabalhar é a forma de quem está criando a obra. A forma que melhor te convém, né? Mas assim, você já vai fazer então a modelagem dela fixa aí nos pés. Exatamente, vou fazer fixa no lugar que ela vai ficar. Assim como a gente viu, é sempre bom, né, pegar um tamanho de arame que fique sobrando talvez um pouco, que é melhor sobrar do que faltar. E a gente vai precisar de arame para amarrar bem, né, para fixar esse membro na nossa escultura. Então o que sobrar depois a gente pode retirar. E a gente vai fazer o preenchimento direto na escultura pelo fato de que a massa ela não vai secar na hora. Então a gente pode fazer aqui e deixar ela ali. Uma hora ela seca. E a secagem dessa massa, ela tem uma coisa que chama cura química, que ela não depende da umidade do ar, assim, e do ambiente para secar. Ela, assim, quando foi misturada, né, os dois componentes dela, ela vai entrar num processo, assim, de catalisador, assim, de começar a endurecer, independente da umidade do ambiente. Até se estiver embaixo d'água, a massa epóxi ela vai endurecer. Exatamente, existem vários pontos de secagem dessa massa. Ela vai primeiro tomar uma consistência de uma borracha. Uns 15 minutos depois, essa massa ela já não pode mais ser trabalhada, ser modelada. Porém, ela ainda não estará 100% seca. A secagem total dela, eu acredito, demore um dia pelo menos. E é tido como um dos materiais assim mais resistentes também que a gente tem para trabalhar. No início, né, ele é bem maleável, ele é macio, mas depois ele fica muito resistente, ele resiste a altas temperaturas e questão de umidade também, né, como a gente já seguiu, dentre outros fatores. É um material muito excelente, bastante volátil. Depois de seca a massa, ela pode ser trabalhada com uma ferramenta chamada microretífica. É uma ferramenta parecida com a furadeira, uma parafusadeira, porém você troca o ponteiro dela e utiliza ela como uma lixadeira para trabalhar nessa massa. Para dar acabamento também. Para dar acabamento. Ela, assim como a furadeira, ela possui uma rotação bastante forte, assim, né? E a gente vai raspando literalmente a massa, assim, buscando a textura, a qualidade que você quer dar, a materialidade da sua obra. Dependendo do acabamento, ela não vai precisar, mas talvez se você tiver interesse em fazer uma superfície mais alisada, assim,
depois dela seca, é só com micro-retífica, lixa, entre outras coisas. Enquanto ela está ainda mole, ela pode ser alisada assim, como a gente disse anteriormente, com dedo e água ou ferramenta e água, que ela ainda vai receber essa forma assim da sua superfície ficar bem lisinha. Mas depois que secou, é somente na força bruta. E a fixação do arame, que é a estrutura dos pés, é como fazer a amarração das mãos também. É amarrar e depois preencher com massa. Não tem segredo nenhum. É tranquilo, tranquilo, tranquilo. É interessante, sim, também, né, manter um tamanho uniforme dos membros que foram criados para que no final da obra o resultado não seja muito divergente do que você estava esperando. Aí seguir já essas linhas de proporção do que você está construindo. Existe um cânone europeu, que a escultura, o rosto da escultura, ela vai ter 6 ou 7 vezes o tamanho do corpo. Mas a gente, como está trabalhando arte decolonial, a gente não vai fazer isso. A gente não vai trabalhar proporção nas mãos, porque a mão e o pé, ele vai ter o mesmo tamanho do rosto. E existe uma matemática para isso, mas a gente está fazendo isso de forma livre, justamente para quebrar com a colonialidade da arte. Exatamente, trabalhando assim, né, a desconstrução desses modelos assim que são somente reproduzidos desde períodos da antiguidade. A gente busca estabelecer novas formas, assim, novas ícones de representação. Mas assim como a gente pode ver, realmente não tem muito segredo, a fixação é essa. Depois de modelar as partes dos dedos, deixar o arame dobrado para ser a estrutura que vai segurar a massa epóxi dos dedos, você vai deixar um pedaço de arame sobrando de aproximadamente uns 10, 7, 8 centímetros, vai enrolar na parte que vai ficar os pés e amarrar bem, fazer esse movimento de torção para ele ficar bem fixo e retirar a parte que sobrar depois. Que o arame não vai poder aparecer, a massa epóxi ela vai dar todo o acabamento superficial da peça. Por mais que o arame pareça estar mal fixado, isso não tem problema nenhum, porque ele vai receber a massa vai dar o formato aos pés.
uma dica de manuseio da ferramenta do alicate é segurar ela nessa posição e colocar o seu dedinho de uma forma que ele consiga empurrar um dos braços do alicate para estar abrindo, e com os outros 3 você consegue fechar muito bem. Isso ajuda bastante. Dentre outras coisas, é intuitivo, você vai lidando como você prefere, mas isso também pode te ajudar. Bom, essa ferramenta ela é utilizada para fazer brincos, né? Quem trabalha com bijuteria. Porém, ela vem com cabo de borracha e com a molinha aqui. Mas eu tenho o costume de arrancar essas peças, né? Tanto o cabo de borracha como a mola. E eu trabalho com ela dessa forma aqui, ó, com o dedo. Então nessa aula a gente viu, né, como fixar esse nosso personagem que está sendo construído na base de madeira e um pouco do processo construtivo da estrutura, né, de arame para fazer os membros das mãos e a modelagem, né, propriamente dita desses membros, só que sem a necessidade de um acabamento formal. É só um processo intermediário que posteriormente a gente vai estar dando esse acabamento. Então na aula que vem a gente vai estar finalizando, né, esse processo de acabamento, de modelagem, e está confeccionando também um cartaz que vai fazer essa analogia do pensamento decolonial que a gente tratou na aula teórica com essa parte prática da nossa oficina. Gostaríamos de agradecer novamente a participação de vocês por ter chegado até aqui. A realização dessa oficina não seria possível sem os recursos da Lei Aldir Blanc, através do edital Arara Azul de Artes Visuais, promovida pela Fundação de Cultura e Estado de Mato Grosso do Sul. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Da mesma forma que faz a mão. Porque a finalização, ela é feita com massa epóxi, então não tem muito perigo de não sair bom. Essa parte vai ficar na parte interior da nossa escultura. Ela vai ficar escondida dentro da massa. Dá até para pegar de pertinho. Eu acho importante já utilizar a água Para mostrar que não adere, né? Que sem a água ele fica pegajoso. Para mostrar com água e sem água, né? Qual é a diferença também? Né? Se você não utilizar água, ele não vai
O massa não vai misturar com outro pedaço de massa. Fica separado.